Olá, sou o professor Rafael Leite Campos e vou conduzir aulas sobre teste baseado em falha ou teste de análise em mutantes. O objetivo da videoaula é apresentar a técnica de análise de mutantes e apresentar um exemplo de forma a subsidiar a realização da atividade de pesquisa que vocês, do módulo 5, que vocês têm que realizar. Mas o que é análise de mutantes, pessoal? É uma técnica de testes que consiste na criação de variações de um programa de forma a verificar e validar e qualificar os testes que serão realizados. Mas o objetivo da técnica é matar esses mutantes vivos com um conjunto de casos de teste para o programa. E vocês já vão entender o que esse contexto diz. A gente tem o seguinte processo para realizar e aplicar a técnica de testes mutantes, de análise de testes mutantes, tá, pessoal? Primeiro, a gente gera casos mutantes de um programa P. Então a gente tem um programa e vai criar variações desses programas. E a gente tem casos de teste para esse programa, que a gente testa esse programa antes de criar as variações e verifica se ele está correto, ok? Então executa P para os casos de testes. Depois, a gente cria essas variações mutantes e executa os mutantes para os casos de teste. E verifica, então, faz uma análise dos mutantes, verificando se esses códigos mutantes que passaram no teste, ou seja, que vão continuar vivos, precisam gerar novos casos de teste, ou se os que não passaram do teste ou morreram, indicando que o nosso programa está correto, ou seja, o nosso conjunto de casos de testes está contemplando todas as situações para o nosso programa. Bom, até aí tranquilo. Vamos lá. Vou considerar um exemplo simples para facilitar e evidenciar então as situações que tornem mais claro a compreensão da análise de mutantes. A gente tem o seguinte programa, escrito em linguagem C. É um programa que recebe um valor inteiro positivo e verifica se o número, se esse inteiro positivo é um número par ou não é um par, emitindo uma mensagem na tela, ok? Bem simples. Então, tem a nossa variável A aqui, que é o valor inteiro, a leitura do valor da variável A e a verificação se é par, ou seja, aqui essa operação é uma operação de resto. Então, se o resto, por um número ser par, o resto de qualquer número par dividido por 2 deve ser igual a 0, ok? Então, ele emite a mensagem, valor informado, vai ser substituído aqui, é par. Caso não seja par, ele vai para mim mostrar na tela o valor não é par, ok? Então é um teste simples. A gente vai ter então os seguintes casos de teste para esse teste. A entrada de valores 2, 4 e 6, com a saída esperada, valor informado é par. E a entrada de valores ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9, com a saída esperada, valor informado não é par. Então a gente testa o programa P até que ele esteja correto, ok? Bom, mas quais mutações, que variações a gente aplica sobre esse programa de forma a criar esses mutantes? Então a gente tem os operadores de mutação, tá? São os seguintes: a gente substitui uma variável por outra e verifica se o programa continua funcionando, modifica, faz a substituição de uma variável escalar por um vetor ou vice-versa, ou seja, um vetor por uma variável escalar, e a gente precisa verificar então se essa modificação gera algum impacto, ou seja, continua passando nos testes que a gente criou. E também substituição de operadores relacionais, aqueles que maior igual ou diferente, e substituição de operadores aritméticos, ou seja, divisões, multiplicações, somas, etc. Daí tranquilo. Então a gente vai gerar os mutantes a partir desses operadores de mutação e vamos testar esses mutantes então com os casos de teste que a gente testou no nosso programa, para verificar se a gente vai conseguir matar os mutantes, ok? E esse é o objetivo. Bom, a gente executa então os mutantes a partir dos casos de teste. A gente vai criar aqui então na sequência 3 mutantes, M1, M2 e M3,
tá? Que são variações do programa, poderia ser P1, P2, P3. E os mortos não passam no teste, os vivos passam no teste. Vamos lá. Primeiro caso, modificação de variável. Eu incluí ali uma variável C na definição, e isso é importante, os nossos casos de teste, os nossos mutantes, eles têm que passar de preferência na compilação para que a gente teste, tá? Então eu criei uma variável, vou fazer uma substituição de variável que obviamente não vai passar, certo, pessoal? Mas isso vai evidencia, num caso mais complexo, se aquela variável está sendo realmente bem utilizada, inicializada, etc. E nos indicando então se o código está correto. Bom, o que é a criação de uma variável C, tá? Aí o programa faz a leitura do valor no A, só que na hora de testar, se o número é par, ele testa a variável C e não a variável A. Obviamente esse mutante 1 não irá passar no teste, ok, pessoal? Continuando, mutante 2. A gente fez uma modificação agora num operador lógico, ok? Como vocês podem ver aqui, no if, a gente substituiu o igual por maior, que obviamente vai gerar um erro, certo? Porque o resto da divisão de um número por um valor par tem que ser igual a zero para que esse número seja considerado par. Se ele for diferente de zero, ou seja, maior que zero, ele não é par, logo esse programa vai dar errado. Então, quando a gente for realizar o nosso teste, a gente vai colocar o valor 5, ele vai dar maior que zero e vai ser considerado um número par segundo o nosso programa, o que está errado. Então essa variação, obviamente, claramente, não passará no nosso teste. Vamos para o mutante 3, pessoal. Mutante 3, modificação de variável. Opa, mutante 3 não é modificação de variável. Aqui no slide ficou errado, tá, pessoal? Mas vamos lá. A gente modificou o que? Operador aritmético, pessoal. Então, em vez da gente modificar o operador lógico, dessa vez a gente manteve igual a zero, só que a gente trocou a operação aritmética, que em vez de obter o resto, a gente vai obter o resultado da divisão. Então, 4 por 2 é 2, não dá 0. 2 por 2 é 1, não é 0. Ou seja, nossos números pares não serão considerados pares. Obviamente e claramente não teremos um caso vivo. Este mutante também será morto. Bom, para resumir, pessoal, a execução dos mutantes a partir de um caso T, tá? No nosso caso, nesse exemplo, a gente tem o seguinte: o programa P, ele passa por uma suíte de testes, certo? E a gente faz com que esses mutantes, que aqui estão indicados como P1, P2, P3, Pn, que sofreram as alterações de operadores de mutação, vão passar no teste os mutantes mortos, ou seja, ok, eles têm que morrer, todos têm que morrer. Se por acaso algum não tenha morrido, isso nos gera uma indicação que existem erros remanescentes, ou seja, ele nos dá um indicador de qualidade nos nossos casos de teste. Significa que os nossos casos de teste não estão identificando tudo. Logo, a gente precisa fazer a criação de mais um caso de teste para identificar essa situação que não está sendo identificada pelo conjunto anterior. E logo a gente programa as modificações voltadas para isso, ou seja, eles ajudam a encontrar erros e a melhorar o nosso conjunto de teste do programa. Algumas aplicações da análise de mutação, pessoal. Vocês vão pesquisar na atividade, correto? Que é o objetivo desse módulo 5. Mais aplicações na indústria, aplicações acadêmicas. Dando uma varrida geral por cima, eu identifiquei o seguinte: sistemas de software com base na análise de mutantes, tá? Ou seja, sistemas de teste de software que são que utilizam como base para a geração dos casos de teste, análise mutante, análise de mutantes para determinação de casos de teste, tá? E
sistemas para gerar os mutantes. E isso foi interessante, já que a técnica de mutantes ela tem um custo alto para gerar. Imagine um código com vários ifs alinhados e a gente tendo que gerar os mutantes para cada situação de if, gerar uma mudança nos operadores lógicos desses vários ifs alinhados. Eu inclusive já trabalhei em um sistema que era uma leitura de um formulário e tinha que verificar as várias possibilidades de entrada, e era um código assim, ó, só de if. Se eu fosse testar esse código, por exemplo, e gerar mutantes, eu ia gerar inúmeros casos mutantes. Claro que na época que eu estava na graduação, ainda na pesquisa, era um projeto de pesquisa aplicada, quando eu fui testar, eu passei um baita trabalho e também foi um teste de força bruta, assim, não tinha uma técnica muito estruturada ainda, mas eu fiquei pensando, quando eu vi essa técnica, eu não trabalhei com ela ainda, quando eu vi essa técnica, eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse que criar um mutante para cada variação de if daquele código, eu ia ter muitos mutantes. Eu tinha umas 1000 linhas de código ali e boa parte delas eram ifs, estruturas condicionais. Bom, o que esse sistema para gerar os mutantes nos proporciona? Ele pega faz uma análise sintática do código e gera essas variações mutantes para nós de forma automática. O que a gente tem que fazer depois é testar cada uma delas. Bom, existe um sistema, eu achei um artigo sobre ele, que ele faz isso para código C++. Então é interessante também que vocês podem trabalhar. Algumas das aplicações eu encontrei nesses links aqui, tá? Que vão ficar disponíveis para vocês, como é uma videoaula, vocês podem analisar se têm interesse. E outras, vocês podem buscar nos periódicos da CAPES, D3E, ACM, e no Google Acadêmico, que sempre tem artigos científicos interessantes. O Cielo também é uma base interessante. E é isso, pessoal. Essa videoaula ela está sendo executada porque eu tive problemas para fazer a webconferência ontem, mas a gente está à disposição para ajudar vocês nos fóruns, eu e a professora Catiane, que é ela que está mais à frente da tutoria de vocês, mas a gente está junto e qualquer dúvida pode encaminhar também para nós através de mensagens. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouquinho e bom trabalho para todos.